Mas daí o cara faz o curso inteiro de TTI, passa por várias disciplinas que envolvem terapias fortíssimas, assim, coisas que oferecem uma baita experiência para a pessoa, dar um chacoalhão na vida da pessoa, né? E ela vai ficar com medinho de qual matéria? Metodologia científica. Que qualquer pangaré de graduação é preciso passar por isso já no primeiro semestre para garantir que a produção acadêmica que ele vai fazer seja algo que tenha um início, meio e fim, para saber se o cara sabe escrever alguma coisa, fazer um raciocínio, né? Citar um livro, né? E que é o mínimo assim, que se espera de alguém que está num processo acadêmico. E no caso a gente está fazendo uma pós-graduação, então é hora de pegar e tirar esse medo da jogada e focar na construção do artigo científico, o entendimento do que afinal de contas é essa metodologia científica e como é que a gente vai sair daqui todo mundo vivo, todo mundo formado, todo mundo numa grande celebração quando acabar esse negócio do corona aí, porque senão a gente nem vai se encontrar. Mas a gente vai celebrar em casa, cada um no seu canto, devidamente recolhido na quarentena. Combinado? Então vem comigo. Eu sou Lucas Pacheco Teixeira, professor de metodologia científica do curso de TTI, e eu vou estar com vocês oficialmente no mês de junho, dia 12, 13, porém, dado a quarentena, isso não vai ser presencial, então eu vou fazer várias aulas e alguns materiais entre abril, maio, junho, para que seja possível dar andamento nesse artigo científico para você terminar esse curso bem, para todo mundo celebrar e para provar que além da capacidade de entrar no mundo interior e entender dessas terapias sobre Âmani, sobre frequência de brilho, sobre xamanismo, sobre astrologia, sobre psicanálise, você também tem condições de fazer uma produção acadêmica real, escrever algo com pé e cabeça e que fique super legal e que no final das contas dê um super orgulho, ainda que você não tenha feito muitos desse tipo, a gente vai estar aqui para ajudar a tirar esse medo e finalizar esse curso com tudo e não deixar essa última matéria, esse finalzinho aí não coberto, beleza? Então vem comigo, vamos atacar passo a passo o negócio e a gente resolve esse negócio aí, fechou? Então vamos lá. Não existe melhor forma de começar do que com as perguntas de vocês. E foram feitas perguntas e observações muito legais no questionário que rolou, né, semanas que se passaram, que eu usei como base para montar esse curso, estou usando como base para montar esse curso, porque esse curso está acontecendo agora, né? E nós vamos tratar desses comentários. Vamos começar por lá para ver quais que são as primeiras dúvidas, os primeiros questionamentos, as primeiras inquietações dessa turma que vai enfrentar agora a metodologia científica e o artigo científico. Fechou? Então vamos começar aqui com um comentário que foi o seguinte. O primeiro comentário que eu recebi: cara, é um grande desafio. E só. É um grande desafio. E é isso aí, de repente seja um grande desafio, de repente não seja um grande desafio, mas o fato eu acho legal encarar como um grande desafio para levar a sério, né, dar diligência e fazer isso de uma vez. Agora, é legal que na própria metodologia científica a gente tem a figura do Descartes, que nasceu ali, tipo, quase cravado em 1600, assim, né? E quem nasce ali entre 1600 e 1800 normalmente é alguém que ficou importante porque colaborou para um movimento chamado de Iluminismo, né? E o Descartes, cara, ele deu essa baita contribuição de começar a botar assim as primeiras sementinhas e tal, o negócio já mais avançado para descrever um método de chegar na verdade, né? E dentre as características desse método do Descartes de chegar na verdade estava a seguinte estratégia: você tem um problemão, uma coisa assim que, putz, é muito complexa, então tá, quebra em pedaços menores. E vamos descrever esses pedaços menores, vamos ver como é que esses pedaços se comunicam, um pedaço se comunica com outro, e aí depois tipo, a gente junta esses pedaços e aí tem uma grande compreensão do todo. Então assim, tem um problema grande, escreve pedaços menores. Combinado? Então é isso que nós vamos fazer, e nós vamos fazer isso já emendando nas segundas perguntas, o segundo tipo de pergunta que apareceu, e essa foi as perguntas que mais surgiram. Olha como uma tem a ver com a outra. Como iniciar?
é isso. Tipo, você tem alguma dúvida? Eu tenho. Como é que eu inicio? Como é que eu dou o pontapé inicial desse negócio? Né? Outra pergunta que surgiu. Como é que eu escolho o tema? Porque tem muito a ver com como iniciar, né? Escolher o tema. Escolher o tema é basicamente a resposta para como iniciar. Né? Então eu já juntei essas duas perguntas aí. E aí tem uma terceira pergunta que meio que fica junto, porque é legal. Olha só esse comentário, pergunta, sei lá, que foi o seguinte: acredito que a maior dificuldade está em começar a escrever. Verdade, verdade, é isso mesmo. A maior dificuldade é começar a escrever de uma vez, tá? E também em como incluir outras terapias que convirjam com o tema principal. Então, provavelmente aqui a pessoa está preocupada em como é que ela vai fazer esse meio de campo entre o que ela aprendeu e sobre o que ela vai falar e tal, e dar essa confusão inicial normal, tá? E galera, como que se inicia, sabe? Como é que a gente dá o pontapé inicial? Como é que destrava a produção de um trabalho acadêmico? A resposta é muito simples. Diligência, que é o contrário de procrastinar. Então, a gente senta e faz. Ah, mas Lucas, eu não sei por onde que eu começo, por onde que eu vou fazer e tal. Tá. O seguinte, escolher o tema é o primeiro passo. Tá, vou falar sobre o quê? Cara, e aí tem muitos temas, mano. A gente acha que, tipo, tem esses temas, são só as matérias que existem. Não, cara, pode surgir um tema totalmente paralelo. Eu vou dar aqui um exemplo, que é algo que eu nunca vi escrito, pelo menos eu não encontrei, mas que seria um tema super legal. Vocês viram sobre constelações familiares. E as constelações familiares, elas foi um método, uma abordagem meio que sintetizada, assim, né, por Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger como um grande percussor do movimento sistêmico e tal. Mas a esposa dele, a Sophia Hellinger, ela é espírita. E ela colocou novos ingredientes, como se fosse tipo uma outra ramificação que inclui a filosofia espírita, né, as crenças espíritas, dentro da constelação familiar. Louco, né? Tem outros autores que levaram a constelação familiar para o ramo da educação sistêmica. Então eu vou pegar a pedagogia e eu vou misturar com com constelação familiar. E aí tem toda uma nova ramificação. Tem outros autores que pegaram a constelação familiar e juntaram com o direito. Aí vem o direito sistêmico, sabe? E aí cria toda uma nova ramificação. Imagina que legal. E olha como é simples de pensar num tema. Um trabalho científico que mostre essas ramificações, quem foram os personagens principais e quais as datas que elas aconteceram e por quais motivações, entendeu? E quais que a gente tem hoje, mais ou menos, toda essa árvore de que já floresceu desde a chegada e saída do Bert Hellinger, entendeu? Tipo, é assim, gente. Você pensa num tema e ele vai surgindo. Aí você vai atrás de dados. Né? Então vou coletar algumas coisas aí, vamos ver se tem terreno fértil para escrever sobre isso. Né? Aí você vai na internet, você vai lá pega informações sobre Bert Hellinger e daí vê autores relacionados, vai listando as outras obras, vai fazendo um rascunho. Quando você vê, você montou tipo um esquema, né? E você vai preencher isso depois com ideias, com os textos e tal. Mas é só uma primeira dica de como dar um tema, tá? Porque, cara, vocês estão fazendo o curso de TTI, vocês sabem sobre psicanálise e compreendem que existem processos de autossabotagem e também coisas que vão ser descritas na constelação familiar, de que, tipo, quando você está prestes a fazer alguma coisa muito, muito importante, vem uma resistência, sabe? Vem uma coisa meio que, tipo, não, de repente não é pra mim, de repente eu não vou terminar esse negócio, né? E fica travado nesse passo inicial de tipo, eu não comecei porque eu não sabia como começar. Entendeu? Então ninguém vai pegar na sua mãozinha ou vai ter uma expectativa de que vai chegar alguém e vai fazer você sentar na cadeira, te dar um alimento gostoso, abrir o computador, criar um contexto para poder estudar, porque isso é uma responsabilidade individual. E se você fizer,
você vai ver que você vai destravar naturalmente, mas precisa desse seu movimento. Não é meu, não é do Jorg, não é da Nilma, não é do curso de TTI, não é da política, não é do sistema, não é de ninguém. É teu o movimento de, cara, vou aprender sobre como é que produz um artigo acadêmico. E vai lá, faz a tua busca, do teu jeito. Toca no Google, vai pro YouTube, pega um livro, conversa com alguém da área, vê alguém que já fez, ou alguém que faz muitos, entende? É claro, a gente vai tentar te dar todo o material possível aqui, mas por mais competente, por mais que eu faça isso, tipo, e tente voltar e melhorar e tal, eu não vou conseguir ficar melhor do que o conteúdo que já tem na internet. Então, ainda na linha de como começar o artigo científico, eu vou falar sobre as 3 principais coisas que você precisa ter em mente quando vai dar o pontapé inicial. A primeira delas é o seguinte: clareza de propósito. O que raios o teu artigo científico vai falar? Qual que é o tema do artigo? Esse é o número 1, tá? Ter isso bem definido. Número 2, a questão da originalidade. Como assim? Cara, é que o teu artigo científico deve contribuir para alguma coisa, entende? Então, originalidade tem a ver com a pergunta: ele serve para que isso que eu escrevi? Né? Tipo, vai ajudar no quê? Então, ele tem que oferecer alguma contribuição, ele tem que ou ir para o lado de fazer uma pesquisa e juntar nossos dados, ou fazer uma revisão bibliográfica, quer dizer, tipo, deixa eu pegar o que já existe e eu vou organizar essas partes aqui, vou mostrar como é que elas se entrelaçam e tal, e vou falar sobre elas juntas, esse tipo de coisa. Então são as 2 linhas para você pegar, ou vai fazer uma revisão bibliográfica, ou você vai fazer alguma pesquisa, vai usar alguma metodologia para juntar novas informações e colher novos dados e fornecer novos dados científicos para a comunidade. Tá? Mas o fato tem que servir para alguma coisa, tem que ser útil. Esse é o 2. O 3 é a organização. Claro, porque uma hora você vai ter que organizar isso, mas para quê? Organizar para ficar de acordo com elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, a gente vai falar sobre isso a seguir. Mais do que isso, organizar significa que ele tem que estar gostoso de ler, tem que ter um ritmo, sabe? Ele tem que estar feito de um jeito que o cara leia o resumo da obra e entenda sobre o que ela é. Que o cara leia a introdução e ele perceba por que é importante ler tua obra, tá? Então, esse tipo de coisa. Essas 3 coisas aí, legal de ficar sintonizado. 1, clareza de propósito. 2, originalidade. 3, a organização. Clareza de propósito tem a ver com qual que é o tema. Originalidade é, tipo, isso aqui serve para quê? E 3, que é a organização, é uma questão de fazer com que ele fique legal de ler, né? Dentro de um padrão que a gente conhece de artigo científico. Ainda na linha dessas 3 primeiras perguntas sobre como começar, cara, tem uma frase do professor Peter Carl, da Universidade de Minnesota. Ele é do departamento de Química. E o cara fala o seguinte, se liga aí: produza um rascunho completo, não um rascunho perfeito. Produza um rascunho completo, não um rascunho perfeito. Por quê? Porque se você querer corrigir cada parágrafo, né, do rascunho para deixá-lo perfeito, é um desperdício de tempo. Haja vista que pode ser que posteriormente ele nem apareça no trabalho final, porque no final das contas, tipo, acabou se mostrando irrelevante. E aí você perdeu um tempão tentando ficar escovando lá aquele parágrafo que, tipo... Então assim, o raciocínio, o artigo científico, ele é direto, é papum. Eu vou mostrar isso, e é isso daqui e tal. Não tem muita enrolação no meio, sabe? Porque parece que, tipo, pô, em 8, 12 páginas dá pra botar muita enrolação. Só que não dá não. Tipo, ou você vai no ponto, ou a coisa fica meio sem pé nem cabeça, meio sem direção, tá? Então assim, produz um rascunho de qualquer jeito, sabe? E deixa eu inclusive meter outra pergunta aqui, que foi feita, que ajuda a complementar a importância de fazer o rascunho de uma vez, que é essa pergunta que surgiu aqui. Não lembro mais as normas da ABNT e nem as especificidades de um artigo científico. Faz muito tempo que fiz um. E essa é uma preocupação que pode rolar. Meu Deus, as normas da ABNT! Cara, o que nós vamos fazer com as normas da ABNT agora no começo? Dane-se! Dane-se! Se tu quiser botar nas normas da ABNT na última semana, põe na última semana. Mas
O importante é o conteúdo do teu artigo. Ninguém vai ligar se ele não tiver com a fonte exatamente certa, se ele não tiver com os parágrafos do tamanho certinho, a margem certa. Tipo, isso não é importante para a ciência, sabe? Isso é uma desculpa, uma forma de se sabotar, de dizer, não, mas é que eu não sei usar o Word, é que eu não sei usar o Google Docs, é que eu me atrapalho para fazer as margens. Cara, dane-se, faz depois. Inclusive tem profissionais que cobram um valor bem tranquilo para pegar o que você já escreveu. Tipo, você tem que ter escrito de maneira que tenha título, que tenha todo o conteúdo que eu vou mostrar aqui, que deve ter. E depois as pessoas simplesmente formatam no artigo científico para você. E deu! Então, tipo, o teu trabalho não é saber mexer em Word, o teu trabalho não é ser técnico da ABNT, o teu trabalho é fazer o raciocínio, ok? Então, agora para abril, no início da coisa, onde é importante escrever um rascunho, grava bem isso que eu vou dizer com muita delicadeza. Dane-se a ABNT. Dane-se, isso não é importante agora. E aí vem uma super legal, que é o seguinte, gostaria de entender um pouco mais sobre o que é um artigo científico, afinal das contas, né? Quais os elementos mais importantes que deve ter e a forma de apresentação. Pô, obrigado por quem fez essa pergunta aí, porque me deu aqui a faca e o queijo na mão para poder fazer essa primeira aula, porque eu preciso falar sobre isso, né? O que é um artigo científico, quais são as suas características lá, o que tem dentro dele, né? E é isso daí, como é que é a apresentação. Então, vamos lá. A primeira coisa importante a saber é que existe algo chamado trabalhos científicos. E o trabalho científico, todos eles, eu parto do pressuposto de que você está preocupado e comprometido em chegar numa verdade. Né? Então, todos eles vão exigir um certo rigor, um certo método para escrever, que é diferente de escrever qualquer coisa no blog, que é diferente de escrever qualquer coisa no WhatsApp. Né? Mas isso é o mínimo que se espera. A gente sabe desses trabalhos científicos porque isso inclui também os trabalhinhos de graduação. Então, de vez em quando tem que fazer uma resenha, alguma coisa tal, tudo isso faz parte de trabalho científico. Tem três em especiais, assim, que eles servem como uma espécie de escadinha acadêmica. Por exemplo, você termina uma graduação, você sobe um degrau, aí você escreve o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, né? Aí você pode fazer uma pós-graduação, mas é uma pós-graduação chamada stricto sensu, quer dizer, é uma pós-graduação onde você vai sair de lá como um mestre. Né? Então, nesse tipo de pós-graduação, que não é a que a gente está fazendo aqui, você desenvolve ao final uma dissertação, que é outro tipo de trabalho acadêmico com algumas particularidades. E se você resolver virar doutor, você vai escrever uma tese. E uma tese tem todas as características científicas que os trabalhos anteriores têm, mas a característica de você oferecer uma contribuição realmente importante para um tema específico que você possa somar na ciência mundial. Né? Então você tem que aparecer com alguma coisa inédita, com alguma coisa realmente que seja de uma produção única, algo louco assim, que tipo, pô, isso aqui abre a cabeça, isso aqui é outra visão, ninguém nunca tinha falado sobre isso. Né? E é isso que se espera de um doutor. Né, que ele consiga estar na frente de algum assunto que já superou tudo aquilo que se conhece sobre ele. Beleza? Não, nenhum desses três é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o artigo científico, que ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um artigo científico original, você também vai aparecer com alguma informação nova, com alguma pesquisa nova, ou pode ser um artigo científico de revisão bibliográfica, que é até o mais comum. Né? Tipo, então eu vou falar aqui sobre constelação familiar, eu vou aqui fazer um apanhado sobre xamanismo, eu vou aqui falar sobre as escolas da psicologia e é isso daí. Né? Então isso também pode acontecer. Mas, afinal de contas, qual que é o formato desse trabalho? O que eu tenho que escrever nesse meu artigo científico? E é isso que a gente vai ver agora. O artigo científico ele deve estar dividido em três partes. Não posso falar três grandes partes, porque na verdade são duas partes menores e uma grande parte de fato, que é a parte do meio. Né? Então a gente tem essa parte do meio maior, que são chamados de elementos textuais, é onde vai estar a ideia, o raciocínio em si. Existe a parte que vem antes, chamada de pré-textual, que é envolvendo aí o seu título do seu artigo, quem que é o autor ou quem são os autores. O subtítulo ele tá ali, mas o subtítulo é opcional, tá? Não é obrigatório. O resumo,
né? Tipo, uma explicação sobre o que é esse teu artigo em poucas palavras, sobre o que ele trata para poder sintonizar a pessoa na leitura. E palavras-chave, né? Vou falar aqui de xamanismo, vou falar aqui de psicologia transpessoal, vou falar aqui de pedagogia e educação sistêmica e constelação familiar, enfim, quais são as palavras-chave que servem para definir esse teu artigo. Esses são os elementos pré-textuais. Né? Na parte do meio, nessa parte textual, que é a mais importante, a gente tem a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Tá? E, cara, é óbvio que aqui que está o foco. Você pode pensar erroneamente assim. Não, se tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, eu vou começar do começo. Eu vou começar fazendo os elementos na ordem, os pré-textuais. Eu vou primeiro definir um título, eu vou primeiro colocar um resumo, eu vou primeiro colocar as palavras-chave, né? Depois eu vou fazer a introdução, daí eu vou entrar na parte textual e vou fazer a introdução. E assim, cara, não faz isso. Essa é a estratégia para dar problema. Por quê? Porque parece que está sendo produtivo no início. Foi lá, fez o resumo, conseguiu fazer mais ou menos a introdução, daí chegou de fato na parte do desenvolvimento, que é ali o meio, o núcleo do negócio, né, na parte textual do desenvolvimento. E alguma coisa mudou no teu estudo, tu chegou em outra conclusão, alguém ouviu falar sobre o que tu ia escrever e apresentou uma nova alternativa. Sabe o que vai acontecer? Tu vai ter que voltar lá no título e ver, pá, será que o título vai ser esse mesmo? Você vai ter que voltar lá no resumo, mudar o resumo, vai ter que voltar lá na introdução, mudar a introdução, e daí finalmente mexer no detalhe que faz parte do desenvolvimento, do teu raciocínio em si. Então, não se começa um artigo pela introdução, não se começa um artigo pelo resumo. E essas coisas são feitas depois. Você começa um artigo juntando os dados e a informação principal. Que mensagem eu quero passar, qual é a conclusão que eu tenho aqui na mão, qual é o estudo que eu tô montando. Começa por ali, começa do meio para fora. Tá? Essa é a estratégia. É assim como se constrói um ser humano de verdade, de dentro para fora. Né? Então, o teu artigo, primeiro ele tem que ter um conteúdo, e aí depois a gente vai fazendo a parte restante. Né? Claro que no final da parte textual existem as considerações finais, é uma espécie de conclusão, né? E finalmente os elementos pós-textuais, que vão ser onde vai estar as referências bibliográficas, que são tipo, quais foram os livros aqui que você teve como referência para poder escrever o que escreveu, quais foram os sites que você acessou, em qual data que eles foram acessados. Né? Existe uma maneira também, de acordo com a BNT, de escrever isso. A minha sugestão é que deixe para fazer isso no final, simplesmente vá anotando do jeito que você possa lembrar e depois resgatar mais detalhes. Não se preocupa com detalhes da ABNT em momento nenhum aqui no início. Também dá para colocar nos elementos pós-textuais, mas não é obrigatório. Apêndice. Apêndice é tipo coisas que o próprio autor já escreveu antes e aí que ele junta com a obra porque tipo aquilo ali é importante e relevante também para sintonizar na nova informação. Ou então anexos, né? Tipo, tá, então aqui as planilhas, não sei do que, as fotos, não sei do que, os gráficos, não sei do que, mas tipo, que não precisavam estar lá no raciocínio, mas eu deixei pro final, se você quiser consultar, eles estão aqui facilmente para serem consultados. Tá? Então essas são o grande formato, respondendo a pergunta, né, de como é que é a especificidade de um artigo científico, ele tem que ter isso. E claro, o foco todo tem que ser no desenvolvimento. É por ali que a gente vai começar e nas próximas aulas a gente vai dar, vamos pegar um artigo científico, vamos mostrar como é que ele foi feito, vamos mostrar essa parte de desenvolvimento, tá? Mas por enquanto é só uma ideia geral, né, para responder as perguntas mais rapidamente aqui. Beleza? Então é isso daí. Próxima pergunta, o que a gente tem? Essa pergunta aqui é muito legal, que era o que eu tava falando. A pessoa perguntou assim, ó: acho interessante termos contato com outros artigos prontos. Pô, perfeito! Eu também acho super importante ter contato com outros artigos prontos. Inclusive, eu acho que as aulas para explicar o que é um artigo, né, para além do que eu acabei de mostrar sobre as partes deles, mas para entrar nas especificidades de como escrever cada uma dessas partes, ela vai ser feita com um artigo na mão, de exemplo, mostrando, olha como que esse autor aqui resolveu a questão
do resumo. Olha como que esse autor aqui resolveu a questão da introdução. Olha como é que ele resolveu a questão do título. Olha como é que ele resolveu a questão das conclusões finais. Olha aqui as referências. Né? Vai ser feita com um artigo, maravilhosa ideia, show de bola. E continua assim, em grupo podemos dialogar alguns pontos em comum sobre o que queremos escrever ou o que estamos produzindo e sobre a fundamentação teórica que podemos abordar. Cara, isso é muito legal. Também porque essa é a ideia do que a gente pode fazer em grupo. Né? Como a gente está num contexto de quarentena, e isso é novo para todo mundo, né? Uma coisa que se sabe é que não vai adiantar eu ficar fazendo encontro ao vivo com todo mundo para dar uma aula expositiva, para vir aqui de papagaio e explicar um conteúdo que já podia estar lá, já podia ter sido visto previamente, né? Já podia estar servindo como uma referência para se alguém esquecer, volta lá de novo. Então, esses encontros presenciais têm toda a razão de serem encontros de diálogo. E esses encontros presenciais a gente pode fazer usando o Zoom, foi a ferramenta escolhida nas enquetes ali como a de maior facilidade de uso por parte de todos, até me surpreendeu, eu achei que seria o Skype, mas acabou dando que a maioria domina o Zoom e não o Skype, legal, realmente está bem massa o Zoom. E a gente vai se encontrar por lá, mais para bater papo mesmo, tirar dúvidas, trocar ideias, porque as aulas serão por aqui. Essa é a aula expositiva. Isso daqui é a aula papagaio, é onde eu estou repetindo um conhecimento que já se conhece, estou botando ele aqui pela primeira vez organizado, né, para a turma de TTI. Beleza? Então, maravilhoso esse comentário, vai ser exatamente assim mesmo que vai ser. Show de bola. Vamos ver o que tem mais aqui. Próxima. Uma coisa sobre esse artigo que eu esqueci de trazer um artigo como exemplo, né? É que assim, imagina que já tivéssemos uma outra turma de TTI com os seus respectivos trabalhos publicados. É claro que nós usaríamos esses trabalhos como referência, mas vocês são a turma número 1 de TTI, né? do Anisha. E isso envolve uma baita responsabilidade. Significa que ano que vem são os trabalhos de vocês que a gente vai usar como referência. Né? E pela primeira vez a gente vai ter, não um trabalho de referência que eu vou escolher fora da turma, mas a gente vai ter vários trabalhos de referência dentro da própria turma de DTI que deixa ali para sempre registrado o seu legado em formato de artigo científico. Massa? Então, parabéns, vocês são a primeira turma. Ano que vem a gente vai ter muito mais referências do que essa que eu vou trazer para vocês aqui esse ano, né? E isso também é legal. Né? Um outro comentário foi: essa aula é essencial. Que legal, que bom, espero que está sendo útil, tá? E é isso daí. O que mais? Essa aqui é muito boa. Ainda não decidi, mas acredito que farei meu trabalho sobre benzimentos. Tema interessante. Porém, acredito que para esse tema não exista muita literatura. Percebe? Tipo, isso é uma hipótese, não é uma verdade absoluta. A pessoa, assim, acredito que não exista. Vamos verificar. Nesse caso, como posso embasar o meu artigo? Bom, então tá. Então ela fez a pergunta de como pode embasar o artigo com base na premissa de acreditar que não exista muita literatura sobre benzimentos. O que eu vou fazer antes de responder essa pergunta de como embasar o artigo, já que não há muita literatura sobre o assunto? Verificar se é verdade mesmo que não há muita literatura sobre o assunto. Por exemplo, existe uma forma de pesquisar no Google que é diferente de uma pesquisa normal. Você não entra no Google tradicional, você entra num negócio chamado Google Acadêmico. Vou mostrar para vocês aqui onde é que você encontra esse Google Acadêmico. E nesse Google Acadêmico, você faz buscas como você faz buscas no Google normal. Só que ele só vai buscar informações que estejam em trabalhos científicos. Ele vai desconsiderar todo o resto e vai focar só em artigos científicos que você pode citar, inclusive, no seu trabalho, caso você ache alguma coisa. E eu vou colocar a palavra aqui, benzimentos, e vamos ver quantos artigos científicos vão aparecer relacionados com a palavra benzimentos. Bom, aqui a gente vê que tem 1.440 ou até mais de 1.400 artigos relacionados com a palavra benzimentos. Ou seja, a premissa era falsa, né? Tipo, existe muita informação sobre benzimentos, é possível achar vários artigos sobre o assunto e, assim, você pode encontrar ali as referências científicas para fazer o seu próprio trabalho. Legal? Então é isso aí. Né? Fica apresentada essa ferramenta do Google Acadêmico
que pode te ajudar a tirar essas dúvidas. Outra pergunta. Faz tempo que fiz o TCC da faculdade. Então, já perdi a noção das normas para a escrita do artigo. Normas da ABNT? Dane-se. Entendo que preciso compreender todos os passos, mas também sei que a informação virá à minha mente no momento certo. Tipo, vai entrar assim. Né? Não, vai, tá bom. Concordo, as informações costumam chegar, né? Existe isso da reminiscência de Platão, do campo morfogenético, do mundo das ideias, das informações, dos registros acásticos. Então pode ser que realmente as informações entrem. Na dúvida, dá uma verificada na conexão para ver se está realmente entrando e dá diligência. Quer dizer, na dúvida, começa, tá? Vai lá, define o tema, procura ver como definir o tema, pesquisa sobre artigo científico, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, conversa com a gente, me procura no WhatsApp se precisar, procura o Jorg, procura a Nilma. Vai chegando no teu tema e vai escrevendo o teu rascunho. Na dúvida faz isso. Né? Espera a conexão, mas também vamos fazer esse movimento de proatividade. Fechou? Próxima pergunta. Quais são os critérios de avaliação? O que será abordado e exigido na apresentação e elaboração do artigo científico? Cara, uma pergunta muito boa, né? Para isso é importante focar em qual que é o teu público-alvo, né? E o objetivo desse artigo científico específico é validar a sua pós-graduação para você poder ter o seu certificado. Então, claro que isso vai ser submetido para uma avaliação final, né? Por parte da instituição responsável. E a primeira pessoa que vai deixar claro esses critérios e que vai te ajudar a fazer um material que possa ser encaminhado é o teu orientador. Por isso que a palavra é orientador, né? Não é opinador. Né? Tipo, é a pessoa que orienta como é que vai ser o processo. Então, o teu artigo científico vai contar com a ajuda dessa pessoa, e aí você vai escolher quem vai ser essa pessoa, né? E ela aprovando o seu artigo, é muito provável, né? Se ela disser assim, não, pode colocar meu nome aí como orientador, tá massa, tá tudo bem, né? Toca pau. Quer dizer que provavelmente tem qualidade suficiente para esse negócio ser aprovado lá na frente. Então, o primeiro critério de filtro é o seu próprio orientador, né? Que vai dizer se tá ok, podemos enviar, ou tipo, não, ainda não, corrige isso aqui, muda aquilo lá, dá uma olhada nisso aqui, pesquisa um pouco melhor sobre isso, e etc. Vamos lá? O que mais que eu preciso falar aqui? Ah, legal. Então, terminamos as perguntas, cara. As perguntas eram essas, e eu quero deixar uma mensagem final. É do professor Peter Korn, de novo, tá? Daquele da Universidade de Minnesota de Química. E ele fala assim, um dos maiores problemas em escrever um artigo científico, principalmente o primeiro, é resistir à tentação de procrastinar. Então, de novo, saindo dessa aula, cara, vai pra internet, vai na ideia de definir um tema sobre o qual você queira falar, juntar os dados. Se não tem ideia ainda de como fazer isso, manda áudio para mim, manda áudio pro Jorg, manda áudio para Nilma, vai atrás. Faça o seu movimento. Não espere pela próxima aula de maneira passiva, tá? Então, entra lá e, se possível, escreva um rascunho. Não precisa ser um rascunho perfeito. Um rascunho, tá? E para terminar, vou deixar vocês com uma frase do Francis Bacon, que fala como que esse processo de escrever pode produzir homens, seres humanos, exatos. E essa é uma das ideias, assim, né? Que se você só lê, você vai ficar um ser humano, um homem cheio de informação. Se você assiste muitas aulas, você vai se sentir, tipo, preparado, porque você está vendo sobre o assunto e tal. Mas ao escrever, isso traz um nível de exatidão, um nível de rigor que é totalmente diferente. Isso faz um homem exato, nas palavras de Francis Bacon. Que, aliás, eu não gosto muito porque ele é empirista. Depois eu posso explicar. Eu gosto mais da turma racionalista. Os empiristas eu acho... eles são legais, eles foram importantes pra caramba, assim. Mas não é a turma mais massa que tem. A mais massa é os racionalistas, cara. Essa é uma turma legal. Mas a gente pode ver isso mais adiante. Fechou?
Bom, deixa eu ver se tem mais alguma novidade por aqui. Essas eram os reclames finais e terminamos a aula 1, cara. Daqui, o que você faz? Porque vai ter atividade na aula 1. A atividade da aula 1 você vai mandar um áudio para mim do que de mais importante você aprendeu nessa aula 1, tá? E é isso daí. Se não mandar, eu vou ficar pegando o teu pé. Que legal, né, cara? Pô, vai dar trabalho, Jorg. Muito massa, tá? Então eu vou lá, né, e fico cobrando de vocês aí, daí um feedback dessa aula. Vocês podem mandar o áudio dizendo o que mais gostou, pode ser no meu privado mesmo, se preferir. E é isso daí. Conto com a colaboração de vocês. Na verdade, tudo isso que está sendo feito aqui é para vocês mesmo. E a torcida é pelo sucesso. A torcida é para que você tenha êxito na produção do artigo científico e a gente possa sair daqui todo mundo feliz com essa missão concluída, né? E esse ponto final aí para um novo recomeço brilhante acontecer. Fechou? Um abraço e até a próxima! Valeu, tchau, até mais.